Aqui é rock contra o sistema! Yeah! Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Eu, nos tempos de escola, eu era contrário a tudo. É o exercício nativo e chato daqueles que têm um espírito rebelde, por assim dizer. Só que esses espíritos rebeldes, eles são facilmente também capturados por outros espertalhões especialistas em capturar espíritos rebeldes. Porque o espírito rebelde, de verdade, assim, ele é profundo, ele é íntimo, silencioso, lá no limite do coração com o espírito, lá naquela fronteira. Agora, se ele for apenas mental, é falso. A cultura é um impedimento para a verdadeira liberdade. Alto lá. Quando eu fui estudando cada vez mais aquilo que hoje eu chamo de cultura zen, essa coisa de meditação, espiritualidade inteligente, eu fui percebendo que ali está a verdadeira revolução. Não na sociedade, não nesses movimentos sociais. Isso tudo é uma coisa que perturba, que enche o saco, que distancia cada vez mais da verdadeira revolução. Não precisamos de nenhuma revolução, precisamos de uma resposta consciente à vida. Meditação é a verdadeira revolução, é a revolução interior. Cultura Zen seria todo o aparato, o aprendizado, as obras de arte que te empuram para a meditação. Isso é um conceito meio poético que eu mesmo inventei. Porque sim, é o meu logotipo. E tá tudo bem. A verdadeira revolução contra as formas de manipulação e condicionamento mentais é a meditação, através do estudo da alimentação de cultura Zen. Não é qualquer cultura, é a cultura Zen. Eu chamo de cultura Zen. Osho chamava de cultura objetiva, a cultura que é fruto do artista meditativo, ou do homem e da mulher meditativos. Já a cultura subjetiva, segundo ele chamava cultura subjetiva daquela cultura mental, ideológica, chata. No entanto, é uma cultura que tem a sua utilidade num primeiro momento como uma espécie de arte-terapia. Você coloca tudo para fora, todas as suas porcarias para fora, tipo um vômito. Literalmente isso. Eu me lembro que eu desenhava diabos e coisas feias com têmpera, com guache, quando eu era bastante jovem, e o meu pai via aqueles desenhos, ele se assustava. Ih, será que tem alguma coisa estranha, errada com esse guri? Por que tu pinta essas coisas? Era arte subjetiva, arte terapêutica, que eu estava botando para fora as minhas neuroses, as minhas viagens que todos nós temos enquanto portadores de mente, de cérebro humano. No próprio exercício de escrita, que eu sempre gostei muito de escrever, antes mesmo de aprender a tocar piano, eu já escrevia bastante coisas, eu percebia que era vômito mental. E aos poucos eu mesmo fui percebendo que eu estava escrevendo coisas bonitas, das quais nem eu mesmo sabia que era capaz, mas que estavam ali, soterradas por tanto lixo. Então, esse primeiro passo da arte, a arte subjetiva, a arte terapêutica, é importante. E depois começa a vir coisas lá de dentro, lá do limiar, lá do coração, do espírito, lá do silêncio. Essa é a arte Zen, essa é a cultura Zen. Então é fácil perceber no mundo, na mídia você vai perceber muita arte subjetiva, né? Todo mundo com seus lixos colocando para fora. E nossa, como eles se sentem profundos, eles recém começaram a escavar o lixo de suas mentes
esses artistinhas, né? Volta e meia, você vê um artista um pouco mais profundo fazendo sua aparição, seu surgimento nos meios da mídia convencional. E aí você vê que existe ali uma clareza, uma paz, uma tranquilidade diferente. Existe uma vibe de liberdade do sistema. Sistema, Osho dizia padres e políticos, para resumir os personagens do sistema. Por que a cultura zen é a verdadeira rebeldia? Porque é uma desidentificação com a mente, desidentificação com as ideologias, desidentificação com a cultura. Ah, a cultura prejudica a liberdade. Ela nos dá uma identidade falsa. O meu nome, o seu nome, já são uma identidade falsa. A natureza não lhe deu nenhum nome. É nesse sentido que eu quero conduzir o vídeo aqui. Claro que nome é uma coisa que você vai usar no dia a dia, para facilitar o seu dia a dia. Agora, com ideologias, começa a ficar mais neurótico, né? Começa a ficar mais perigoso, porque você está se identificando cada vez mais com uma coisa totalmente imaginária. Esse é o lance. E quanto mais cultura, quanto mais informação, mais lixo e tralha você vai acolhendo na sua gaveta mental, nas suas gavetas, na sua biblioteca mental. Então, junto com toda essa assimilação de cultura, de informação, é interessante também o exercício de meditação, que é o contrário de cultura. Cultura zen. Zen significa meditação também. Meditação seria um silenciar, um apagar, um tomar banho mental diário, constante, para que toda esta cultura assimilada seja sempre limpa, o mais limpa possível. Porque se ela tomar conta da nossa mente, a nossa vida vai ser exclusivamente mental e o nosso ser completo vai se esconder debaixo de uma mente caótica, neurótica, maluquinha. Não é o mundo que estamos vendo? Um mundo mental, cheio de ideias absurdas, abstratas, completamente desconectadas da realidade. O sistema está na mente. O sistema é a cultura. Então a verdadeira revolução é a prática de meditação. Como eu disse, eu sempre percebi isso desta maneira. Cultura zen, a cultura que provém e aponta para o estado meditativo do ser. Não fica só na mente fazendo barulho. Você não vai mudar o mundo com a sua mente. Essa é uma visão política e ideológica estúpida. Eu sei que o homem é um animal político, grande filósofo, falou isso e está tudo certo. Mas a gente pode evoluir. Esse é o objetivo da arte zen. A arte que compartilha uma coisa que evolua o animal político, né? Então é uma questão de mudança de percepção de mundo. Ele não vai mais mudar o mundo contra o sistema, isso e aquilo. Ele já percebeu que isso não funciona desse jeito. Então ele vai se ocupar de fazer coisas belas. E a beleza tem a ver com silêncio interior. Olha a arte mental, como ela é cinza, quadrada, fechada. Os artistas que são muito mentais, inclusive, eles dizem: eu gosto mais dessas artes psicológicas, mentais e não sei o que lá. São incapazes de fazer arte mais profunda. É por isso que falam isso. Ou melhor, acham que são incapazes, estão totalmente capturados pelo mundo mental. E como os poderosos padres e políticos, entre aspas, ou parênteses, ou colchetes, eles adoram que você pense que você é um ser mental, espertinho, psicológico, e jamais adentre para os mundos do espírito, da alma e do coração. Eles adoram, a sociedade adora que você seja simplesmente um robô. E mais que um robô com ego. Sabe o medo que o ser humano tem da inteligência artificial criar uma alma?
criar uma identidade. É justamente um reflexo do que o ser humano é, um computador biológico com uma identidade, com um ego. Então ele quer automaticamente destruir tudo, no sentido mudar tudo, o mundo tem que ser como ele quer. Não é assim que nós somos. Nós somos a inteligência artificial com um ego destrutivo. A nossa tecnologia apenas reflete aquilo que nós somos e nós temos um medo de nós mesmos, porque falta meditação. E defender essa nossa identificação nos dá muito sofrimento, gera muita dor. Você percebe nos debates quanta dor, quanta raiva, quanta agressividade para se posicionar, para você me chamar daquilo que eu quero que você me chame. Você percebe que você quer mudar um mundo com tanta agressividade dentro de você e você não vai fazer nada quanto a isso que está dentro de você? Pelo menos aquela arte subjetiva de pôr para fora o vômito, dá para se entender que a sociedade toda está vomitando uns nos outros, colocando para fora todas as neuroses. O artista sublime vem e traz a beleza, a calma. Naturalmente, num mundo de neuróticos, ele vai ser esculachado e faz parte do universo, sempre foi assim. Olha as estrelas no céu, as estrelas na escuridão do céu. É assim que é. Então existe uma mente muito violenta, querendo dizer que o amor venceu. É completamente maluco. É inconsciente. São inconsciências contra inconsciências, progressistas, conservadores. Tá? Mas o que seria a cultura, a arte boa, positiva, a arte zen, a cultura zen? Depois de toda a limpeza mental, você ainda utiliza o seu nome para lidar com as pessoas nos diálogos cotidianos. Você vai lembrar ainda daquelas obras de arte bonitas, daquelas poesias belas que tocam o coração. Então é sempre o ponto máximo daquilo que te faz uma pessoa melhor. Aquela é a cultura que você vai ainda carregar como uma casinha de caracol. Enquanto vivo, enquanto existindo, você deve sempre limpar essa casinha de caracol que você carrega, mas sempre com aquilo que te faz um melhor caracol. Porque essa mente violenta, ela imediatamente se transforma em tirania. Então essa revolução social toda é baseada em violência e tirania. É só uma reação inconsciente. Então uma resposta consciente seria a meditação. E justamente a arte, em sua excelência, é a ponte dourada entre o mundo, a mente, e a meditação, a não-mente, o não-mundo. Essa é a verdadeira liberdade. O artista ele se encontra no meio, entre o mundo e o não-mundo. Ele pode ser usado pelo mundo, pela mente, pela política, pela ideologia. Ele é muito utilizado para isso. A sua mente é muito facilmente capturada, porque existe desatenção. Agora, se houver atenção, meditação, essa atenção, meditação, vai levar esse artista a se tornar um místico. A sua vida vai se tornar a sua obra de arte. Isso não vale só para artistas que fazem obras de arte, serve para pessoas que vivem a vida. Até o próximo vídeo.